Faz a igreja ser arrebatada num piscar de olhos. Você tá ciente que essa visão do arrebatamento aí é novidade, né? Surgiu lá no século XIX. Antes disso, nenhum cristão cria nessa divisão, não. Argumento de data. Então vamos rasgar tudo que foi escrito depois do século I? Não é só data, é ausência completa no ensino dos pais da fé. Reformadores, puritanos, Lutero, Calvino, nenhum desses apontava para um arrebatamento secreto. Isso não é doutrina apostólica, isso é interpretação moderna. Só porque não estava sistematizado antes não quer dizer que estava errado. A revelação ela é progressiva. Em Lucas 26:31, Jesus vai dizer para vigiarmos, para escapar das coisas que hão de acontecer. A ideia de duas vindas de Cristo, uma visível e a outra invisível, surge a partir do século XIX. Ela foi popularizada por alguns irmãos e depois pelo sistema dispensacionalista. Até então, os cristãos só criam em uma vinda de Cristo. Jesus vem, arrebata, julga e ponto. E você vê a palavra igreja sumindo a partir do Apocalipse 3. Você vê juízo, taça, ira, o bicho pegando e não vê mais igreja. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada. Mas vê santos o tempo inteiro. Em Apocalipse 13:7 fala: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso não é Israel, é a igreja. As palavras mudam, mas os fiéis permanecem. Mas Jesus vem como ladrão. Isso pressupõe o quê? Surpresa. Se Jesus vem depois da grande tribulação, fica fácil. Eu já sei que ele tá vivo, vou consertar. A gente sabe os sinais, sabe os 7 anos, sabe do de Cristo. Qual é a surpresa nisso? A vinda como ladrão é pro mundo, não para os santos. Paulo fala: vocês não estão em trevas, para que esse dia não vos surpreenda como um ladrão. E outra, você está colocando cronologia acima de teologia. O foco do Novo Testamento nunca foi fugir da tribulação, mas vencer nela. Você tá doidinha pra apanhar, né? Tá doidinha pra ver o anticristo chegando no seu bairro, né? Você quer sofrimento. Fala sério. Por quê? Tá com medinho? Meu irmão, eu quero estar onde Deus quiser que eu esteja. Se é para passar, amém. Se é para subir, amém. O que eu não posso é criar uma teologia baseada no medo. Medo? Isso aqui é esperança. A igreja é noiva. Que noivo que espanca a noiva antes do casamento? Falar isso para a igreja primitiva. A igreja primitiva foi crucificada, devorada por leões, queimada viva, e nenhum dos cristãos na época pensava ter sido abandonado por Deus, porque seria diferente com essa última geração. Então você está pregando que a igreja precisa ser purificada pela dor. Isso me lembra a salvação pelas obras. Não, mas eu creio que a dor revela quem realmente é dele. Em Apocalipse 14:12 diz: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isso é dentro da tribulação. Olha, Deus vai tirar os seus antes, como tirou Ló de Sodoma, Enoque antes do dilúvio. E Noé ficou na terra e foi preservado. Sadraque, Mesaque e Abednego foram livres da fornalha? Não, foram livres na fornalha. Esse é o padrão de Deus. Ele não livra da fornalha, ele livra na fornalha. O arrebatamento é um mistério revelado a Paulo, 1 Coríntios 15:51. E os primeiros cristãos criam sim numa vinda iminente de Cristo. O arrebatamento, ele é imediato sim, mas ele não é invisível. Em Mateus 24, Jesus diz: depois da tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então ele ajuntará os escolhidos. Onde está o arrebatamento secreto aí? Você está lendo uma passagem destinada a Israel, aos judeus. Quando é livramento é a igreja, quando é tribulação é Israel. Jesus está falando do fim da tribulação. O arrebatamento da igreja é anterior, silencioso, secreto. O retorno é visível com os santos, não para buscá-los. Você já reparou que para explicar sua doutrina você precisa estar sempre separando a igreja de Israel? A igreja de repente vira coadjuvante de um plano só para judeus. Que evangelho é esse que fragmenta o corpo de Cristo? Jeremias 37 chama a tribulação de um tempo de angústia para Jacó. Ou seja, isso não é ira de Deus sobre a igreja, é sobre as nações e sobre Israel. E Apocalipse mostra os santos sofrendo. Que santos são esses? Em Apocalipse 13:7, já que a igreja foi embora, são os convertidos no período da grande tribulação. As 2 testemunhas, os 144.000, uma nova onda de salvação. A igreja já foi tirada antes. Apocalipse 3:10, eu te livrarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Pode significar perseverar, ser guardado, como os hebreus no Egito. Eles viram as pragas, mas foram guardados. Eu espero escape, mas eu vi como se enfrentasse fogo.
E eu espero fogo, mas com esperança no resgate. Vocês já terminaram? E você é o quê? Pré, pós? Talvez meio. Ah, pronto, agora tem o crente meio arrebatado. Olha, em Apocalipse 11:15 vai falar da sétima trombeta. E lá fala que o reino do mundo se torna do Senhor. Essa é a última trombeta citada em 1 Coríntios 15:52. Ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ah, mas a trombeta não é a mesma. E por que não seria? Quem definiu isso? Porque veja, se a igreja vai ser arrebatada na última trombeta e essa trombeta soa no meio dos juízos, então o arrebatamento não pode acontecer nem antes nem depois. Não?